Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas, sou acadêmico de medicina e hoje nós iremos dar seguimento à nossa série de vídeos sobre hematologia. Hoje nós falaremos sobre a eritropoese, que é a produção de eritrócitos. Vou começar falando sobre a hemocitopoese. A hemocitopoese é a produção de células do sangue, não só os eritrócitos, de todas as células sanguíneas. E ela tem início por volta do 19º dia de gestação no interior dos vasos sanguíneos. E as células sanguíneas vão sendo produzidas nesse local até por volta da sexta semana. Concomitante a isso, por volta da quarta à sexta semana, o fígado começa também a produzir células sanguíneas. E ele vai produzir até o final da gestação, tendo seu pico por volta ali do terceiro e quarto mês. E paralelo a isso, no segundo mês tem início a fase medular, na clavícula. E com o passar do tempo da gestação, que vai ocorrendo a ossificação do esqueleto, então próximo do nascimento, né, vai ter o pico de produção de células sanguíneas medular, né, na fase medular. E com isso vão ser produzidas células tronco sanguíneas. E essas células tronco sanguíneas, elas vão ser responsáveis por produzir a partir dela que todas as outras células sanguíneas vão ser produzidas. Então, presta atenção nessa imagem aqui. Aqui nós temos um mapa mostrando todas as células sanguíneas. Então, prestem atenção aqui nessa primeira célula. Essa aqui é a primeira célula que é produzida, a célula pluripotente hematocitopoética. Essa célula ela vai se diferenciar se dividir, né, em células linfóide multipotente e célula mieloide multipotente. A linfóide ela vai migrar para os órgãos linfóides, né, o baço, o linfonodo, e vão produzir linfócito C e linfócito B. E a célula mieloide multipotente ela vai permanecer na medula e ela vai dar origem a todas essas células aqui, a hemácia, o megacariócito, que é o precursor das plaquetas, né, os granulócitos, agranulócitos. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa célula aqui, a célula formadora de colônia eritrocítica. É a partir dela que os eritroblastos vão ser produzidos e vão se maturar, se transformando em um eritrócito maduro, né, para desempenhar suas funções. E essa célula formadora de colônia eritrocítica, ela vai se diferenciar a partir do momento que ela está num ambiente que tem fatores de crescimento, que tem citocinas, e isso vai propiciar que ela se diferencie em um eritroblasto, correto? Mas então, a medula produz essa célula aqui. Mas onde a medula ela está localizada? Eu sei que talvez algum de vocês, a maioria de vocês saibam, mas para quem não sabe onde é produzido, ela é produzida basicamente no canal medular, ou cavidade medular dos ossos longos, e também nas cavidades dos ossos esponjosos, né, aqui representada pela vértebra, mas também temos osso esponjoso na díploide do crânio, né, que é uma camada de tecido ósseo esponjoso localizado no crânio. Então vamos falar mais sobre a medula. A medula ela tem dois tipos, né? Temos a medula óssea amarela e temos a medula óssea vermelha. A medula óssea amarela ela tem esse nome por conta da sua coloração. E sua coloração é devido aos adipócitos. Então ela é uma medula rica em adipócitos, que são células de gordura. E isso faz com que ela fique amarelada, por isso o nome. Já a medula óssea vermelha, ela tem essa coloração por conta dos eritrócitos em diferentes estágios de maturação. Então isso faz com que ela fique vermelha. E um fato interessante sobre a medula óssea é que a partir com o tempo que nós vamos envelhecendo, essa medula óssea vermelha ela vai sendo substituída por medula óssea amarela. De tal forma que no adulto tem apenas 4 locais que produzem células sanguíneas, né? Que é o externo, as vértebras do medula óssea, né? Do externo,
das vértebras, das costelas e da dípele dos ossos do crânio, que é como eu havia falado, né? Que é uma camada de tecido ósseo esponjoso. Pois bem, a medula óssea vermelha ela é constituída por células e fibras reticulares. E essas células e fibras reticulares, as células reticulares mais o endotélio, elas vão ser responsáveis por produzir citocinas hemocitopoéticas. E essas citocinas vão ser uma peça fundamental para a maturação dos eritrócitos, certo? Então, vamos falar, né? Entrar na maturação dos eritrócitos. O que seria então a maturação dos eritrócitos? Bom, isso nada mais é do que um estágio que o eritrócito alcança de tal forma que ele consegue fazer todas as suas funções, né? Uma função especializada. Então ele vai passar por diversos estágios até chegar nesse estágio final, né? O estágio de eritrócito. Então vamos ver essa imagem aqui. Essa imagem aqui ela é muito legal porque ela mostra uma forma panorâmica de como o eritrócito ele tem sua maturação, né? Começando aqui com o proeritroblasto, passando por todas essas fases até chegar aqui em uma hemácia madura, né? Que vai desempenhar sua função, né? Levar oxigênio para os tecidos. Mas por enquanto eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico aqui, que tem uma informação fundamental aqui. Se vocês olharem aqui para a imagem, vocês podem perceber que o tamanho delas, vai diminuindo, certo? E se vocês perceberem aqui esse gráfico, aqui no eixo X, né, no eixo horizontal, eu vou ter a área nuclear, ou seja, o tamanho do núcleo. E aqui no eixo Y, ou no eixo vertical, eu vou ter a concentração de RNA na célula. Então, na célula, né? Então, conforme eu vou tendo maturação a maturação, eu vou diminuir a quantidade de RNA e eu também vou diminuir a área nuclear, certo? Eu vou ter uma área nuclear, ou seja, um núcleo cada vez menor até ele ser expelido. E é isso que esse gráfico está mostrando para a gente. Então vamos falar de cada uma dessas fases aqui, certo? Os pontos mais importantes de cada uma delas. Bom, primeiro, falar sobre o proeritroblasto. O proeritroblasto, ele é uma célula grande, né? A maior célula daquelas lá, né? Que é a inicial. E ela é uma célula que tem um citoplasma basófilo com algumas regiões claras ao redor, com a região clara ao redor do núcleo. Essa região também vocês podem ver mitocôndrias e também a complexo de Golgi, né? Tudo isso para desempenhar a função de síntese proteica. Há também no citoplasma numerosos poliribossomos, que os ribossomos eles vão ser responsáveis por fazer a tradução lá do RNA, né? Que o RNA ele é produzido pelo processo de transcrição e aí ele vai ter lá como se fosse a receita e o ribossomo vai lá, vai ler esse código e vai produzir a proteína, certo? Então, essa proteína ela vai servir basicamente para ela reconstituir o tamanho do proeritroblasto, porque ela está em intensa divisão, né? Então ela tem que se reconstituir, né, para manter o seu tamanho. Então ela também é nessa fase que começa a produção de hemoglobina e também, como nós sabemos que a hemoglobina possui ferro, então também está entrando ferro por aqui através da transferrina, né? Ele tem um receptor para transferrina e o ferro entra e tem a síntese de hemoglobina. A segunda fase é o eritroblasto basófilo. Ele recebe esse nome porque no microscópio ele tem essa cor bem roxinha. O outro também tinha, mas esse aqui é mais evidente. Ele tem uma cromatina extremamente condensada, não tem nucleolus visível e ele é um pouco menor do que o anterior, né? A fase anterior. Então, a próxima fase
é o eritroblasto policromático. Ele ainda é menor do que o eritroblasto basófilo, né, que foi o anterior. E ele também tem núcleo, os núcleos com a cromatina bem condensada. Ele recebe esse nome de policromático por conta que, além dessa cromatina condensada, né, essa basofilia também, ele possui uma quantidade significante de hemoglobina. E a hemoglobina ela dá acidofilia, né, que deixa mais clara. Então ele fica essa mistura de basofilia com acidofilia, que por isso policromático. E isso também é interessante que no microscópio dá uma cor meio cinza, certo? A próxima célula ela é como se fosse um estágio de transição, né? Então eu deixei para ela falar junto com essa outra fase aqui, que é o reticulócito. Lembrando, né, que a partir daqui já não tem mais mitose, né? Até as fases anteriores estava ocorrendo mitose também, mas aqui já não tem mitose. Então, o eritroblasto ortocromático, ele tem uma cromatina extremamente condensada e aqui vocês podem ver, ó, algumas projeções da célula. Essas projeções elas vão fazer com que o núcleo seja expelido da célula. Então, essa célula ela vai perder o seu núcleo e assim ela vai se tornar um reticulócito. Então, pois bem, o reticulócito ele é quase um eritroblasto. Tem algumas diferenças. Primeiro, ele é um pouco maior do que o eritroblasto mesmo. Segundo, ele ainda está ocorrendo síntese de hemoglobina, porque ele ainda tem alguns polirribossomos. Só que como ele não tem núcleo, ele não vai produzir mais proteína, ou seja, não vai produzir mais ribossomo. Então, não vai produzir mais ribossomo, e ribossomo não tendo ribossomo não produz proteína. Então, essa síntese proteica vai cessar, né? E esse reticulócito ele ainda tem alguns vestígios de RNA. Lucas, nós encontramos reticulócito no sangue? Sim, ele sai aqui da medula e vai para o sangue. Porém, ele fica ali em torno de 1 a 2 dias, aproximadamente, e ele vai se transformar em um eritrócito maduro, né? Que aí perde totalmente não vai ter mais nenhum vestígio de RNA e vai se transformar nessa linda hemácia aqui, né? Os parabéns para a hemácia que enfrentou toda essa jornada. Então, o RNA, o reticulócito, ele tem uma pequena porcentagem no sangue, né? Por falta de 2,5% só, né? Por conta disso, porque ele fica só alguns dias, né? A hemácia fica 120 dias e o reticulócito fica só 1, 2 dias e já se transforma em hemácia. E a hemácia ela tem esse formato aqui bicôncavo por conta da sua área de superfície que aumenta as suas trocas gasosas, né? Vocês veem como a natureza é extremamente inteligente, certo? Então, pessoal, é isso. Eu utilizei esses livros aqui como referência, que são livros muito bons, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que, pelo menos por esse tema, não tenha ficado dúvidas. E use essa aula mais para revisar ou para introduzir o assunto. E não abram mão, não troquem essas aulas por ler o livro-texto mesmo, certo? Leiam os livros, se aprofundem no tema, assim vocês se tornarão um profissional diferenciado, certo? Então, galera, muito obrigado. E não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se você tiver algum amigo da área da saúde, marque aqui nos comentários, indica, tá ok? Então, pessoal, é isso. Valeu!